Bom dia, irmãos, amigos presentes, a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Eu lerei do versículo 12 ao versículo 17, e a igreja, sentada como está, meditará sobre a leitura que será feita. Isaías 2, 12 a 17. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, alto, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarse e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Senhor Deus, Tua palavra foi lida, Teu povo está presente. Pai amado, o Teu profeta está aqui submisso a uma ordem do Senhor, cheio de temor e tremor, para trazer aquilo que o Senhor determinou e decretou antes da fundação do mundo, para que este povo aqui presente ouvisse, meu Deus. Então tenha misericórdia de nós, abra, Pai amado, a mente do Seu povo, use como instrumento este pecador, Senhor, e faça, Pai amado, que a Tua palavra permaneça viva em nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Isaías. Eu me sinto um privilegiado e, ao mesmo tempo, uma pessoa submetida a um risco de ter a minha vida riscada por não servir aquele que é o Senhor dos Exércitos, por não pregar a palavra que Ele determina, por buscar e me esvaziar de tudo que é meu e deixar ser enchido, porque a responsabilidade de estudar, de ler e de clamar em oração ao Senhor para vir pregar a palavra de Deus é do homem. O poder é de Deus, a revelação é do Senhor Deus. E privilegiado porque, ao estar pregando o livro de Isaías à igreja, Deus vai trazer e vai nos mostrar que a pregação veterotestamentária, tudo aquilo que foi escrito para aquele povo, naquela época, se aplica perfeitamente à igreja do Senhor nos dias de hoje. A importância desse livro de Isaías, irmãos, é que ele tem que nos levar a repensar as nossas vidas. E é pelo poder do Espírito Santo que Deus vai fazer isso, no coração de cada um de nós. Esse livro nos leva a refletir de como estamos, onde estamos e por que nós estamos. Vocês entendem? O livro de Isaías, a palavra do Senhor em Isaías, tem que nos levar a refletir como estamos nós, como foi a última pregação aqui sobre esse livro. Aonde está o seu coração? Onde está o seu coração e por que ele está ali? Se você está com o seu coração em Cristo, Ele está ali porque você é um eleito do Senhor. Se você está com seu coração no mundo, Ele está ali porque você é um maldito. Lembrando a igreja que Deus, irmãos queridos, Deus não pega ninguém de surpresa. Nem ímpios
e nem santos. Deus declara, no primeiro capítulo do livro de Isaías, que o povo dele não entende. Então ele chama esse povo, mas ele só faz reverberar aquilo que ele falou a Moisés antes do povo entrar na terra de Canaã. Vamos lembrar? Deuteronômio 31, 14, 18. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirá com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira. Naquele dia, contra ele o desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram esses males por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por haver tornado a outros deuses. Irmãos, o final do versículo 17 fala o seguinte: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Vocês entendem? Vocês entendem que Deus chamou Moisés e que Deus chama o seu povo, e que Deus nos faz refletir sobre a maldade do nosso coração? Vocês conseguem ver que Deus não pega ninguém de surpresa? Que Deus não é traiçoeiro? Que Deus ama o seu povo? Deus, em Isaías 1, chama duas testemunhas para presenciar tudo o que ele faria com o povo de Judá e o povo de Israel. Deus chama a sua criação para ser testemunha. Ouça, ó céus e ó terra. Por amor de si mesmo, após chamar essas duas testemunhas e falar para essas duas testemunhas e decretar para essas testemunhas o que o povo estava fazendo e como o povo não estava compreendendo e não estava querendo ver o que ele, o Senhor, o Rei, queria entregar de graça para o povo. Depois de tudo isso, depois de mostrar como esse povo era insubmisso, depois de falar que esse povo não entendia, depois de falar que até um animal entendia melhor do que aquele povo quem era o seu dono, Deus vira para esse povo, ainda em Isaías 1, e fala: vamos conversar, povo meu. Igreja do Senhor, nós temos Cristo. Os céus e a terra são testemunhas da nossa maldade ou do amor que nós nutrimos por Deus. Então, quando chegarmos naquele dia, no dia que o Senhor propôs para que Ele venha e nos busque, sabe o que é naquele dia, meu irmão? Naquele dia é o dia que Deus colocou juízo sobre cada um de nós. Naquele dia é o dia que Deus colocou juízo sobre Judá. Naquele dia é o dia que Deus colocou juízo sobre Israel. Naquele dia é o dia que Deus colocou juízo sobre a Síria. Naquele dia é o dia que Deus colocou juízo sobre o Brasil. Naquele dia é o dia que você vai ser chamado por Deus e não mais vai andar conosco aqui, porque você foi chamado, julgado.
para se apresentar ao Senhor Jesus Cristo para salvação ou para a sua destruição. Julgado. Esse é aquele dia. E também naquele dia será o dia que o Senhor Jesus virá e nos buscará a sua igreja. Então não pensem, irmãos queridos, que você está longe de prestar contas da sua vida ao Senhor. As pessoas têm medo do Velho Testamento. As pessoas, às vezes, se enfadam do Velho Testamento. As pessoas pensam, às vezes, que o Velho Testamento é guerra contra os homens. As pessoas, às vezes, não suportam ouvir uma palavra do Velho Testamento, porque no Velho Testamento, Deus se apresenta como rei que determina e comanda todas as coisas. Porque em toda a Bíblia Deus faz isso, mas no Novo Testamento vem em Cristo, pelo amor, pela misericórdia, e às vezes nós confundimos, por causa da brandura da palavra de Deus no Novo Testamento, e achamos que as coisas mudaram. E as coisas não mudaram, porque Deus não muda. Deus não muda. Após declarar aquele povo quem eles eram, Deus os chama para conversar. E sabe o que é que Deus faz? Deus fala assim: vem, vamos conversar, vamos mudar de vida, vamos endireitar os nossos caminhos. Mas aquele povo não mudou, a ponto de Deus virar para aquele povo e falar assim: não suporto mais vocês. Nós às vezes achamos que Deus era mau, né? Porque Deus tirou as pessoas, que Deus resolveu. Realmente Deus resolveu, realmente Deus decretou, porque Deus já havia falado, olha, já havia preparado antes da fundação do mundo, sabia que aquele povo, que qualquer um dos homens precisaria do Cristo. E ali mesmo ele começou a preparar isso. E por amor de si mesmo, e por amor dos remanescentes, sabe o que é que Deus faz aqui no início do capítulo 2 de Isaías? Sabe o que é que Deus faz com uma igreja prostituta? Sabe o que é que Deus faz com uma cidade infiel? Sabe o que é que Deus faz com uma igreja que resolveu desobedecer à lei do Senhor? Que assumiu o risco de ser punido pelo Deus dos deuses. Sabe o que é que Deus faz? Ele chama os remanescentes, Ele chama você, Ele chama a mim como Ele chamou Judá, e mostra para ele a glória futura do Israel espiritual. E para que Deus faz isso? Porque Ele, na sua infinita misericórdia, Ele sabendo o que viria sobre aquele povo, naquele contexto, que eles seriam invadidos pela Babilônia, que eles seriam levados cativos, como já havia acontecido com a grande maioria do Reino do Norte, ele sabendo disso como um lenitivo, para dar uma alegria e esperança àquele povo, o que ele faz? Ele mostra à nação de Israel a esperança dela, Cristo Jesus, a alegria de que naquele dia o próprio Deus se faria presente entre os homens. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de dar o parto tiver dado a luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Miqueias 5:2, 3. E lá em Isaías 2:3 nos diz, quando Deus mostra a sua esperança ao povo: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se alcançará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E então aquele povo, aquele remanescente, se sentiu fortalecido. Isso é como nós hoje, igreja.
Não está acontecendo as mesmas coisas? Não estamos diante de situações difíceis, de povos de lábios mentirosos, pecadores, e muitas vezes os nossos lábios também se misturam aos deles? Não está acontecendo? Mas Deus nos mostra que o Senhor virá e que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, e que Ele vai mudar a nossa história, e que Ele vai nos transformar, e que Ele nos levará para a presença dEle e nos chamará de igual a Ele. Lenitivo para nós, remanescentes do Senhor Jesus. Após haver mostrado àquele povo a futura glória de Israel, Deus clama à casa de Jacó que ande na luz. Ande na luz. Haja vista que os que permanecerem nas trevas serão desamparados e andarão segundo seu próprio coração. Em Romanos 1, 18 e 25 está escrito: porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. Amém. Deus se levanta contra toda arrogância e impiedade humana. Naquele dia, os arrogantes sofrerão o juízo de Deus. Vocês entendem, irmãos? Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui? Versículo 12 de Isaías 2. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Irmãos, que a igreja do Senhor, nos dias de hoje, não pensem como Judá, porque eles criam que, por serem chamados o povo escolhido, escapariam da punição independente do seu comportamento. E essa era a visão de Judá naquela época. Será que a igreja hoje pensa assim? Que só porque se diz crente, ela está livre da punição de Deus? Em contraste ao ensino bíblico, que nos informa que o Senhor dos Exércitos criou, organizou e pôs em ordem a sua criação, os homens desdenham dessa verdade e ensinam abertamente que a vida e tudo que existe é aleatório e acidental. E nós andamos nessa onda. Nós estamos no meio desse povo de impuros lábios. Nós ouvimos essas coisas por todos os lugares por onde passamos, aonde trabalhamos, aonde vivemos. No dia a dia, dentro da nossa casa, nos rádios, nos televisores, em todos os meios de comunicação. Bum! Foi uma explosão. Bum! Foi do macaco. Bum! Foi do primata. E quantas vezes nós fazemos isso? Mas foi o Senhor dos Exércitos, que ex nihilo, do nada, tudo criou, tudo transformou, tudo ordenou, tudo planejou, e não há desorganização na criação do nosso Deus. No dia do Senhor dos Exércitos, Cristo se levantará contra a terra, e esta se contorcerá em dores, porque o Senhor será contra os valentes da Babilônia. Estes cessarão as suas atividades, ficarão sem forças no interior de suas fortalezas, construídas por suas mãos.
estas serão incendiadas e as suas portas serão arrombadas. Jeremias 51, 30. Nada que o homem fizer vai prevalecer. No dia do Senhor, nada vai permanecer. Às vezes nós ficamos pensando, né? Meu Deus, se nosso corpo vai ser glorificado, o que será que vai acontecer? Como que vai ser recuperado o corpo de Abraão? O pó que ele transformou. Nada vai permanecer. O pó que tiver nessa madeira, de qualquer ser que viveu, será retirado, será transformado e será restituído àquela alma que está com Cristo Jesus ou àquela que foi condenada para a perdição. Por um milagre de Deus, não sei como, porque Ele é poderoso, mas será restituído. Tanto é que se diz que a terra, os elementos da terra se derreterão, serão retirados, serão arrancados de onde estiver e serão restituídos a quem de direito, a quem o Senhor assim determinar. Nesse versículo 12, fica claro que a ira do Senhor é contra a soberba, a altivez e a exaltação humana, já que estes males vêm do coração humano, que é extremamente corrupto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos 7, 21, 22. Neste contexto, os de Judá estavam confiantes no que aprenderam com as nações que estavam ao redor. O que Deus estava falando para Judá, naquele momento, aqui em Isaías? Povo meu, vem conversar comigo, vê se você entende. Não é a influência que vocês estão recebendo dessas nações que estão ao redor de vocês que vai dar garantia. Não é a força do exército de vocês que lhe dará garantia. Não é o tesouro, não é o dinheiro, não é o que é belo que dará garantia a vocês. Sou eu, o Senhor dos Exércitos. Mas o que exaltava aquele povo naquele contexto era o poder que ele tinha em suas mãos. Era tudo que ele podia fazer com o dinheiro que eles tinham. Era tudo que eles podiam alcançar e conquistar com o exército que eles tinham. E com vocês hoje aqui? Em qual poder vocês estão confiando? No dia a dia, meus irmãos, não é para constranger ninguém. Porque quando eu faço o estudo desse livro de Isaías, eu me sinto tremendamente estremecido. Tremendamente estremecido. Repetindo, neste contexto, os de Judá estavam confiantes no que aprenderam das nações que se encontravam ao seu redor, afastaram do ensino do Senhor. Está lá em Isaías 2, 6, 8. Riqueza, poder e idolatria é o que os exaltavam. Contudo, diante do Senhor dos Exércitos, os que se exaltam serão cravados no chão, e os que se humilham serão exaltados. Todo Israel de Deus necessita ser movido da ideia de que precisam apenas do título de filhos de Deus. Todo Israel de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as nações, todo Israel de Deus precisa ser demovido dessa ideia que ele necessita apenas de um título e não de vida. Seguramente, a bênção que resulta, que traz a eleição para cada um de nós, ela é verdadeira. A nossa crença é verdadeira, porque a palavra do Senhor assim diz. Nós somos eleitos. Mas quem é o eleito? Nenhum homem pode virar para o outro e falar, você é eleito, você não é eleito, você é isso. Por isso que nós temos que pregar a palavra. Mas o homem, aquele que sonda
o seu coração juntamente com Deus, Ele sabe. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei. Sabe por quê? Porque só a eleição só se manifesta, só é confirmada por um viver humilde e justo. Você tem um viver humilde? Você tem um viver justo? Se você falar para mim que você tem um viver justo, eu falo, você tem Cristo então. Porque só Cristo pode te tornar justo. O poder de Deus está acima de toda a criação, irmãos. Naquele dia, irmãos, naquele dia, os arrogantes sofrerão o juízo de Deus. Dando continuidade, Isaías 2, 13 a 16. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os cedros do Líbano, altos, muitos elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarso e contra tudo o que é belo à vista. Isaías 2, 13 e 16. Queridos, amados, essa narrativa não está querendo nos dizer que Deus está contra, de maneira alguma, contra a natureza, porque ela é forte, porque ela é bela. Foi Ele que a criou assim, apesar dela estar caída, mas foi Ele que criou a natureza assim. Então, aqui Deus não está falando contra a natureza. E o profeta Isaías, quando vocês estiverem lendo o livro do profeta Isaías, vocês vão verificar que, naturalmente e regularmente, ele usa as árvores, ele usa a natureza de forma, muitas vezes, simbólicas, não alegóricas, simbólicas. A igreja deve entender que essa passagem, ela é uma passagem figurativa. O que ela representa? Os vários itens apresentados aqui, os cedros do Líbano, os carvalhos de Bazã, os montes altos, os outeiros elevados, eles buscam mostrar para o povo a sua realidade espiritual. Como que eles estavam? Se sentindo grandes, como cedros do Líbano, fortes, como os carvalhos, capaz de trazer e levar riquezas, como os navios, os belos navios, mas não reconheciam que o Senhor é que lhes servia essas coisas. O profeta revela que a estatura e o poder da nação era simbolizado pelos cedros do Líbano e os carvalhos de Bazã, imponentes árvores de madeiras, fortes e impenetráveis. A força de Israel era comparada aos montes altos, aos outeiros elevados, impenetráveis, iguais às nações que o cercavam, a ponto de trazer tranquilidade à nação, e suas defesas asseguradas por fortes muralhas, altas torres de vigia. Mas não era o Senhor. Não era o Senhor. Era tudo o que eles poderiam construir, era tudo que a natureza lhes poderia oferecer, mas não era Deus. Deus ficou fora da vida deles. Isso tem acontecido com você, meu irmão, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, onde você está, nos seus relacionamentos. Quem está construindo dentro de você ou ao seu derredor é você? É o dinheiro que você ganha? É a posição que você tem? É o conhecimento que você adquiriu? Quem está fazendo isso, meu irmão? Se você reconhecer que é o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos, o transporte das riquezas e suprimentos para a nação era protegido pelas fortes embarcações que a nação possuía, além da beleza que essas embarcações e da fortaleza que essas embarcações representavam. Kaiser, um teólogo, ele sugere que nessa passagem
o profeta visualiza essa narrativa como um vendaval. Deus está demonstrando tudo que é forte, tudo que é belo que o homem construiu, tudo que ele poderia construir, mas ele fala que Deus manda um vendaval, naquele dia vai ser como um vendaval que vai arrancar árvores. Ou vocês não veem vendaval arrancando árvores? Nem os cedros, nem o imponente carvalho de Bazã resistirá a esse vendaval. É isso que Deus está querendo colocar para Israel. As ondas tremendas e grandes provocadas pelos ventos dos mares engolirá os navios. Nenhuma obra humana resistirá naquele dia. Nenhuma. Assim será com orgulho e altivez humana no dia do Senhor. Tão certo como o vento arranca as árvores e afunda esses navios, e tão certo como os terremotos movem os montes e derrubam as muralhas, assim um terror do Senhor removerá toda pompa e pretensão humana no dia do seu juízo. É isso que Deus está falando. Sabe o que viria sobre aquele povo? O juízo da Babilônia. Virá o juízo também quando o Senhor Jesus voltar, mas viria e foi sobre aquele povo o juízo babilônio. Irmãos, os viventes são como nada diante do Criador. Irmãos, nós somos como nada. Nós somos tão sensíveis, tão vulneráveis. Nós somos como a neblina mesmo. Eu fui fazer um exame muito doloroso esses dias. E houve um procedimento feito comigo que me deu uma tremenda cólica. Eu pensei que eu ia morrer. E eu pude refletir com Deus e falar com Deus: Deus, não sou nada. Qualquer coisa me mata. Qualquer coisa me tira do mundo dos viventes. E eu, arrogante, me achando impenetrável. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2:17. Aqui o profeta nos revela todas as pretensões dos mortais, e nos revela também que todas elas serão humilhadas. E nos fala que o orgulhoso também será abatido. Você é orgulhoso, irmã? Você é orgulhoso, meu irmão? Você está passando necessidade em casa e não comunica à sua igreja que você está passando necessidade, irmão? Você acha que isso é o quê? Orgulho? Você, irmão, você tem, irmão, se submetido a Deus? Irmão, você consegue entender que é aqui, nesse lugar que nós estamos, pela pregação da palavra, que o Senhor distribui as suas bênçãos? Que o Senhor te dá força para caminhar? Ou você acha que é lá fora, na frente do seu televisor, pelo seu braço, por um copo de água sobre a televisão, para que você tome, por uma pregação do descarrego, ou sei lá, o que tem mais por aí? Porque eu estou falando do mundo evangélico. Porque se fosse falar do que tem no mundo, é pior ainda. Aqui, a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Revela que nós não somos nada, irmãos. Que a natureza é um nada. Que o Senhor é poderoso, é o único que é poderoso para nos salvar e nos guardar. Para Calvino, o profeta declara que Deus não está descontente com as montanhas ou com os altos cedros que Ele criou, mas naquele dia se levantará contra os homens que confiam em vão no que é visível, alto, belo e nobre aos seus próprios olhos. Então Deus está mostrando para aquele povo lá em Judá, e mostra para nós hoje aqui,
que ele não é contra nada do que ele criou, ele é contra a altivez humana que o deixou, que o abandonou, para confiar apenas no seu braço forte. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homens, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fora o coração de Deus, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração, assim diz o Senhor. Visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da sua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Ezequiel 28, 1-7. Isso não ocorre hoje não, irmãos. Homens, governadores, senadores, presidentes, prefeitos, todos que são chamados de autoridade, não se dizem deuses. Homens ricos. Nós estamos cansados de ouvir quem é o mais rico. Ah, é o dono da Microsoft, ele é o mais rico. Ah, é o do Google. E aí vai, esses homens se sentem deuses. E a palavra do Senhor fala isso desde tempos, muito tempos atrás. Porque você acha que é Deus, porque você acha que tem poder, porque você acha que pode solucionar as coisas, trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações. Isso ocorria com a nação de Israel, e ocorre com o coração da igreja que somos nós, irmãos. Quem é a igreja do Senhor? Cada um de vocês que estão sentados aqui e declararam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Vamos concluindo. Irmãos, não é isso? Não é isso que está ocorrendo no nosso meio, nos nossos dias? Vamos refletir? Como está o nosso coração e aonde está depositada a nossa confiança? É para sair daqui pensando. Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa fortaleza? É Cristo Jesus? É mesmo? Quem é o nosso libertador? Quem é o nosso refúgio? Numa grande tempestade, você dentro de uma casa poderosa, uma casa linda, uma casa construída sobre o cálculo dos melhores engenheiros, mas uma bela de uma tempestade, diante de tantos relâmpagos, quem é o seu refúgio? É a casa que você está ou é Cristo Jesus que te livra? Porque se Cristo quiser livrar, Ele livra o que está dentro de uma palhoça e destrói o que estiver dentro do mais imponente castelo construído por mãos humanas. Eu queria pedir, para concluirmos, que os irmãos abrissem em Salmo 18, e nós vamos ler apenas 2 versículos, se de pé aqueles que podem ficar. Vamos ler em voz bem firme, com mansidão e tranquilidade. Salmo 18, do versículo 2 e o versículo 3. Firmemente leiamos e declaremos isso ao Senhor. Para nós que estamos aqui, para nós que sabemos quem é o nosso Redentor, para nós que sabemos quem é o nosso Salvador, leiamos. O Senhor Amém.
Vamos orar, irmãos? O Senhor Jesus, falando com seus discípulos, Ele ensinou uma oração que é maravilhosa de ser orada, por isso que nós temos orado ela aqui. Se nós formos pensar, palavra por palavra dessa oração, nós tivemos já a oportunidade de termos uma aula sobre a oração do Pai Nosso, pelo presbítero Ricardo. Acho que deveria ser dada até mais uma outra vez. Mas vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, e depois teremos o pós-lúdio e seremos despedidos pelos diáconos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A igreja pode se sentar, possamos ouvir o pós-lúdio.